no qual se encontram respostas, embora não necessariamente para as perguntas certas. Jared acordou ao som dos gritos de Mallory. Saltou da cama, correu pelo corredor fora, passando por Simon e entrou no quarto da irmã. As madeixas dos longos cabelos de Mallory estavam amarradas à cabeceira da cama de latão. Ela tinha o rosto vermelho, mas o pior era o estranho desenho de nódoas negras que lhe decoravam os braços. A mãe estava sentada no colchão a tentar desfazer os nós das madeixas. — O que é que aconteceu? Perguntou Jared. — Solta-me, soluçava Mallory. Solta-me, quero sair desta cama, quero ir-me embora desta casa, odeio este lugar. — Quem fez isto? Perguntou a mãe, olhando zangada para Jared. — Não sei. Jared olhou rapidamente para Simon, que estava de pé junto à porta, com um ar estupefacto. Devia ter sido a tal coisa que estava no interior das paredes. Os olhos da mãe arregalaram-se. Até metia medo. — Jared Grace, eu vi-te a discutir com a tua irmã ontem à noite. — Mãe, não fui eu. Palavra de honra. Estava chocado por a mãe achar que ele podia ter feito uma coisa daquelas. A Mallory e ele andavam sempre a discutir, mas isso não queria dizer nada. — Vai buscar a tesoura, mãe. Berrou Mallory. — Vocês os dois, fora. Jared, mais tarde converso contigo. Dito isto, a Sra. Grace voltou-se novamente para a filha. Jared saiu do quarto com o coração a bater-lhe descompassadamente no peito. Cada vez que pensava no camelo de Mallory, cheio de nós, até sentia arrepios. — Achas que foi aquela coisa, não achas? Perguntou Simon enquanto entrava no quarto. Jared olhou desanimado para o irmão. — Tu não achas? Simon disse que sim com a cabeça. — Não consigo parar de pensar no papel que encontrei com a mensagem escrita, disse Jared. É a única pista que temos. Como é que uma mensagem estúpida nos vai ajudar? — Não sei, suspirou Jared. Tu é que és o gêmeo inteligente. Tu é que devias estar a tentar resolver isto. E por que é que não nos aconteceu nada a nós? Ou à mãe? Jared não tinha sequer pensado nisso. Não sei, repetiu. Simon lançou-lhe um longo olhar. Bem, e o que é que tu achas? Perguntou Jared. Simon dirigiu-se para a porta do quarto. Não sei o que pensar. Vou tentar apanhar alguns grilos. Jared ficou a vê-lo afastar-se e perguntou aos seus botões o que poderia fazer. Será que conseguiria resolver fosse o que fosse sozinho? Enquanto se vestia, pensou na mensagem que encontrara. Para cima e para cima outra vez. Era a parte mais simples, mas o que queria dizer ao certo? Para o piso de cima? Para cima do telhado? Para cima de uma árvore? Talvez a mensagem fosse apenas algo que um familiar já falecido tivesse guardado ali. Algo que não lhes serviria de nada neste caso. Mas, uma vez que Simon estava à procura de comida para os seus animais e Mallory estava a ser libertada da sua cama, ele não tinha nada mais importante para fazer a não ser pensar o quando, para cima e para cima outra vez, teria de ir. Pronto, afinal talvez não fosse a pista mais fácil do mundo, mas Jared achava que talvez valesse a pena subir, além do primeiro andar, até ao sótão. As escadas estavam gastas, sem tinta, e muitas das tábuas que ele pisou rangeram tanto que Jared teve medo que se partissem sob o seu peso. O sótão era uma divisão imensa, com um teto inclinado e um buraco enorme no chão. Num dos lados, espreitando pelo buraco, conseguia ver um dos quartos inutilizados pelo tempo. De um arame fino esticado a toda a largura do sótão pendiam porta-fatos velhos. Havia uma série de abrigos para pássaros pendurados nas vigas e, abandonado a um canto, estava um manequim de costureira com um chapéu enfiado na cabeça redonda. No centro da divisão via-se uma escada de caracol. Para cima e para cima outra vez. Jared subiu os degraus 2 a 2. A sala onde foi ter era bem iluminada e pequena. Havia janelas em todas as paredes e quando espreitou por uma delas, viu o telhado de ardósia, gasto e partido em alguns sítios. Viu a carrinha da mãe estacionada no carreiro de cascalho que dava acesso à casa.
Até conseguia ver a velha cavalariça e o enorme relvado que se estendia até ao bosque. Esta devia ser a parte da casa que tinha aquela estranha vedação de metal. Que lugar fantástico! Até a Mallory ficaria impressionada quando ele a levasse lá. Talvez isso a fizesse esquecer um pouco o que acontecera ao seu cabelo. Não havia muita coisa naquela sala. Apenas um velho baú, um banquinho, uma grafenola e rolos de tecido, de cores batidas pelo tempo. Jared sentou-se, tirou o pedaço de papel amarrotado do bolso e leu mais uma vez. Numa arca grande e funda encontrarás o meu segredo para o mundo. Estas palavras até lhe provocavam arrepios. Não lhe apetecia nada encontrar um velho esqueleto, mesmo que houvesse lá dentro uma coisa muito fixe. A intensa luz do sol que se espalhava pelo soalho deu-lhe um novo alento. Nos filmes raramente aconteciam coisas más em plena luz do dia, contudo ainda hesitava em abrir o baú. Talvez devesse chamar o Simon para vir cá acima com ele. Mas e se estivesse vazio? E se a mensagem não tivesse nada a ver com as nódoas negras e o cabelo amarrado da Mallory? Sem saber que mais fazer, ajoelhou-se e limpou as teias de aranha e sujidades da tampa do baú. A superfície de cabedal, já a desfazer-se em alguns sítios, era reforçada por pesadas tiras de metal enferrujado. Podia pelo menos dar uma olhadela. Talvez a pista se tornasse mais óbvia se ele soubesse o que lá estava dentro. Respirando fundo, Jared abriu a tampa. O baú estava cheio do que pareciam ser roupas muito velhas e comidas pela traça. Debaixo das roupas havia um relógio de bolso preso a uma longa corrente, um boné velho e um saco de cabedal cheio de lápis de aspecto estranho e pedaços de carvão rachados. Nenhum dos objetos que estava dentro do baú parecia ser secreto, para o mundo ou para quem quer que fosse. Numa arca grande e funda encontrarás o meu segredo para o mundo. Jared olhou de novo para o conteúdo do baú e de repente a sua mente iluminou-se. Ali, diante de si, estava uma arca, o baú. Podia muito bem ser a arca referida naquela mensagem tão enigmática. Jared gemeu de frustração. Sabia que estava certo, mas não tinha provas. Não havia nada de útil dentro do baú e a parte restante da mensagem não fazia grande sentido. Se o falso e o verdadeiro podem ser o mesmo, não tardarás em conhecer as minhas nobres intenções. Como poderia responder a isto com algo real? Parecia um jogo de palavras. O que é que poderia ser falso? Alguma coisa relacionada com esta situação? Alguma coisa relacionada com o que estava dentro do baú? O próprio baú? Jared pôs-se a pensar sobre baús e isso fê-lo pensar em piratas numa praia, a enterrarem tesouros nas profundezas da areia. Escondido sob qualquer coisa, não se tratava de um baú falso, mas de um baú com fundo falso. Olhando cuidadosamente, reparou que a parte inferior do baú parecia ligeiramente mais elevada. Será que tinha resolvido o enigma? Colocando-se de joelhos, Jared começou a pressionar toda a superfície do fundo do baú, passando os dedos pelo pó à procura de ranhuras que lhe permitissem abrir um compartimento escondido. Ao ver que não encontrava nada, começou a apalpar o exterior, percorrendo todo o baú com os dedos. Finalmente, ao pressionar 3 dedos no rebordo do lado esquerdo, o tão procurado compartimento abriu-se, como que acionado por uma mola. Entusiasmadíssimo, Jared meteu a mão lá dentro. A única coisa que encontrou foi um embrulho quadrado, envolto num pedaço de pano sujo. Tirando-o para fora, desatou o cordel que o atava e começou a abrir o pano, até descobrir um livro velho e a desfazer-se, que cheirava a papel queimado. Gravado na capa castanha estava o título Guia Prático do Mundo Fantástico de Arthur Spiderwick. A capa do livro estava a desfazer-se nos cantos e quando Jared o abriu, reparou que estava cheio de desenhos à aguarela. O livro estava escrito, a tinta e o tempo e a umidade tinham
feito com que o texto estivesse um pouco esborratado e manchado em alguns sítios. Jared folheou as páginas rapidamente, passando os olhos pelas anotações que tinham sido acrescentadas à obra. Estavam escritas numa caligrafia cheia de arabescos, muito parecida com a da enigmática mensagem. No entanto, a coisa mais estranha de todas era o tema. O livro estava cheio de informações sobre criaturas fantásticas.